Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos deixar os nossos modelos ainda mais prontos para a utilização. Dessa vez nós vamos focar na parte de validações. A gente já teve algumas regras de negócio, né? Mas eu ainda não validei as informações que eu recebo. Em determinado momento, né, quando eu vou ali realizar uma reserva, eu espero receber um documento, né, falando quem é o meu usuário. Só que em nenhum momento eu consegui validar se essa informação era válida ou não. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui para o nosso código e a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar um pacote do NuGet chamado Fluent Validations. O Fluent Validations ele é um pacote muito utilizado, tá? Nós vamos adicionar esse aqui, o Fluent Validation ASP.NET Core. A gente vai adicionar ele, tá? E também nós vamos adicionar a parte de injeção de dependência. Então, esses dois pacotes, Fluent Validation e Fluent Validation Dependency Injection, tá? E o que ele vai ter basicamente? Eu conseguiria aqui no meio das minhas entidades fazer algumas validações e tudo mais. Só que às vezes eu deixo esse código muito complexo. O Fluent Validation ele traz uma forma simples de eu conseguir escrever algumas validações fora da minha classe, né, estendendo o comportamento dessa minha classe e fazendo essa validação de uma forma muito bem escrita, né, com fácil entendimento. Eu vou minimizar aqui e o nosso próximo passo vai ser criar aqui dentro do nosso diretório de domínio, vamos criar aqui um diretório chamado validators. Dentro desse validators, nós vamos ter aqui novas classes e cada classe vai representar uma das nossas entidades. Então eu vou começar aqui, adicionando uma nova classe chamada moveValidator. Então vai ser o nome da minha entidade com o sufixo validator. Assim que essa classe for gerada, nós já vamos começar aqui colocando o princípio da herança em prática. Então eu vou herdar de abstract validator. Esse abstract validator, ele já fez o import, ele vem do Fluent Validation. E aí ele vai me perguntar, qual entidade sua você quer validar? Eu quero validar a entidade move. Então, já fez o import aqui de domain models, tá? Aqui dentro dessa nossa classe, nós vamos basicamente ter um construtor, e nesse construtor a gente vai começar a fazer algumas regras. E só de eu ter feito a herança para Abstract Validator, eu vou conseguir usar algo chamado rule for. Então, eu tenho uma regra para, e aqui eu vou ter uma regra para o meu move. Então, eu vou criar uma entidade inline aqui, uma variável inline, né? Vou atribuir, e aqui eu vou conseguir ter acesso a cada uma das propriedades do meu filme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma regra para o nome desse meu filme. E esse meu filme, eu vou falar aqui que ele obrigatoriamente ele é not empty. Ou seja, ele obrigatoriamente ele tem que ser preenchido com algum valor de fato, ele não pode ser vazio. Além disso, eu poderia ter aqui outros tipos de validação, como o tamanho do campo, pode ter apenas 50 caracteres, enfim, eu consigo montar essas regras. Mas basicamente aqui eu vou falar então que esse move ele tem que ser preenchido, né? O valor ele não pode ser uma aspas vazia simplesmente, ele tem que ter um valor, tá? E eu vou até quebrar aqui, né, para ficar melhor, e eu posso alinhar essas minhas regras. Então eu vou vir aqui, e falar que eu vou ter uma outra regrinha, tá difícil aqui, que é uma regra então estou pondo um outro ponto de minimum length, que basicamente esse meu minimum length eu consigo passar, o mínimo que eu vou deixar ter é um filme com dois caracteres como mínimo. Então, se eu quiser cadastrar o filme A, eu não vou conseguir.
Além disso, eu posso vir e colocar ainda aqui, por fim, uma sintaxe chamada with message, e aqui eu consigo escrever aqui uma mensagem que represente essa minha validação. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o campo nome deve possuir, melhor ainda, o campo nome é obrigatório e deve possuir ao menos 2 caracteres. Aqui, deixa eu só resolver esse problema que eu escrevi errado. Então, ó, deixei bem descrito isso aqui. Bom, aqui eu tenho algumas outras regras que eu consigo fazer. Então, ó, vou fazer um outro rule for, tá? Vou vir aqui, ó, move igual maior, move ponto. Eu quero validar também o meu campo image. O meu campo image, ele também é not empty, eu tenho que ter um valor nele e eu não vou ter outro tipo de restrição não. Já vou colocar uma mensagem e a minha mensagem vai ser: o campo imagem é obrigatório. Vou fechar e vou colocar um outro rule for. Então percebe como é muito didático nessa forma de escrever essas minhas validações. E depois a utilização também é muito simples, tá, pessoal? Eu vou colocar uma regra agora para a minha duração em minutos. Eu vou falar que a minha duração em minutos, ela tem que ter, deixa eu ver aqui, rule for duration in minutes, ponto, vamos ver uma regra que, ele é greater than, ele tem que ser maior que 0. Então eu não posso deixar um filme com a duração 0, né, ser cadastrado. Ele tem que ser maior que 0. Senão eu vou dar uma mensagem falando a duração em minutos do filme deve ser informada. E aqui, né, eu posso brincar, deixar mais didático essas minhas mensagens, mas basicamente essas aqui são as minhas regrinhas de validação, tá? Eu vou pegar a nossa próxima entidade para fazer validações também. E eu vou pegar aqui, ó, a entidade session como exemplo, tá legal? Então, ó, vou adicionar uma nova classe, ela vai se chamar Session Validator. Essa Session Validator ela vai herdar de Abstract Validator da entidade Session. Vou criar aqui o meu construtor e começando aí os rule for. Então, Session igual maior, Session ponto. Eu vou validar aqui algumas informações. Ó, o ID eu não vou precisar validar. O move é a minha entidade, eu não preciso validar. O preço da minha entrada, eu vou fazer uma validação aqui nele, tá? Então, o que eu vou validar? O valor da minha entrada ele tem que ser igual ou maior que 0. Por que igual ou maior? Às vezes tem uma entrada bonificada, mas eu nunca vou poder ter um valor negativo. Eu nunca vou pagar ninguém, né, para assistir um filme. Então, aqui eu vou colocar o if message, desse jeito eu vou colocar assim, ó, o preço deve ser maior ou igual a 0. Vamos ver o que mais que eu vou aqui validar, tá? Então, ó, vou vir, session ponto, o ID eu não vou, o price eu já validei, o ID eu não preciso, move a minha entidade, ele tem a sua própria validação, room é a própria entidade, ele tem a própria validação, date time, né? Eu poderia aqui ter uma validação para falar se essa minha data ela tem que ser greater than or equal. Eu posso criar uma seção para hoje ou posterior. Então eu vou vir aqui colocar um date time today. E se ele tentar criar com uma data
para trás, percebe que com qualquer tipo de dado eu consigo fazer algum tipo de validação, tá? Eu vou dar uma mensagem aqui falando: não é possível criar uma sessão com data inferior a hoje. Bem descritivo. Vamos criar aqui uma outra regrinha. Rule for session ponto. E aqui, seats eu não vou precisar validar, mas aqui eu tenho move ID e room ID, que são chaves estrangeiras. Eu vou começar aqui falando da move ID, tá? A primeira coisa que eu vou falar é que esse meu move ID, ele tem que ser greater than 0. Ele não pode ser inferior a 0, né? Ele tem que ser 1 para cima, porque eu sei que vai ser incremental no meu banco de dados. Então eu não consigo aqui, né, ter uma sessão para um filme que ainda não foi gerado. E aqui eu tenho um ponto importante já para comentar com vocês. Tá, mas como é que eu vou saber se esse filme ele existe ou não no meu banco de dados? A gente não vai tratar disso aqui, tá? Aqui basicamente eu vou tratar se as informações que eu estou passando elas atendem a alguns requisitos. Para eu entender, né, fazer uma pesquisa para saber se esse move, né, se esse ID, vamos supor que aqui estivesse na hora de instanciar o ID 37. Ah, eu tenho um filme com o ID 37, não é uma regra de validação, ela é uma regra de negócio e a gente resolve isso nos serviços do nosso domínio. Nós vamos ter esse tipo de exemplo, tá? Então aqui, basicamente, a gente só precisa validar se eu tenho um ID válido, que é acima de 0. Se não, eu vou colocar aqui o if message, o ID do filme deve ser maior que 0. E aqui é a mesma coisa para a sala. Então eu vou já copiar essa regra, eu não vou escrever ela do 0 não. Ao invés de move ID vai ser room ID. E aqui eu vou falar o ID da sala deve ser maior que 0. E eu estou aqui com a minha session validada, tá? Eu ainda não vou mostrar como a gente utiliza isso. Nós vamos ver a utilização lá nos nossos serviços de domínio também, tá? Mas por hora, isso aqui é importante saber. É assim que eu vou fazer essas minhas validações. Para esse vídeo não ficar comprido, eu vou te deixar 2 lições de casa, então. A primeira delas é fazer as validações aí de room, tá? Que vai ser muito parecido com a de move, e também fazer as validações de session seat, que vai ser muito parecido com session. E aí na próxima aula a gente já vem com um assunto novo, tá? A gente já vai focar um pouquinho aí numa parte de contratos, integração com banco de dados, camada de repositório, a gente já vai avançar aqui na nossa implementação. Então não perca esse curso, tá muito legal, tem muita coisa ainda por vir. Eu te espero na próxima aula.